Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live sobre tipo startup. Tipo startup. Vamos começar mandando os aviões. Boa noite, Dida, Jones, boa noite. Vamos falar sobre soluções tipo startup hoje, falar sobre métodos, sobre ferramentas, sobre palavras diferentes e difíceis aí para quem não está acostumado, ok? Primeiro vamos colocar aqui o tema. Para quem chegar possa entender o que está acontecendo. Mandar alguns aviões, chamar algumas pessoas, convidar a gente para entrar aqui, pessoas para entrarem aqui. Manda para todo mundo que você puder e quiser, para ajudar esse algoritmo a botar essa live lá para cima. Bom, vamos começar. Soluções tipo startup, né? Como uma startup pensa soluções, como é que uma startup define soluções, cria soluções. E hoje as aceleradoras de empresas, as conhecidas aceleradoras de startup, que são empresas, instituições que parecem escola de negócios, mas têm o objetivo de acelerar um empreendimento, acelerar a solução proposta por uma startup, acelerar para que isso entre no mercado de forma rápida, para que essa solução seja factível, seja acessível, seja tornada verdade no lançamento de uma startup. Então, como é que essas aceleradoras pensam? Como é que as aceleradoras agem? Como é que as startups agem? Como elas aceleram suas soluções? Como é que elas pegam uma ideia em 1, 2 anos, já colocam no mercado e geralmente com um grande investimento por trás, com um grande motivador por trás, com uma presença de mercado forte? É isso que a gente vai falar um pouco aqui, sobre soluções tipo startup. Nós estamos numa série já há algumas semanas falando sobre características de uma startup, tendo em vista que as startups elas se mostram muito eficientes em resolver problemas, em trazer a resolução de problemas, trazer soluções para problemas e conseguem alcançar níveis muito altos, muito rápido. Por isso que nós já falamos sobre liderança tipo startup, planejamento, vendas, relacionamento e outras características de startup nas últimas semanas. Se você ficar curioso, estiver interessado, dá um pulo lá no meu IGTV, na série tipo startup, na área de empreendedorismo, e você vai ver as últimas lives, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para os seus projetos. E também um ponto a ser ressaltado é que nós não estamos falando somente, não estou falando somente para quem está abrindo uma startup, para quem está abrindo uma empresa, não somente para quem tem negócio, porque aí que está a sacada, aí que está o ponto interessante dessas lives, dessa série, é que se você aplicar características, performances, ideias, soluções que as startups aplicam no seu dia a dia, se você aplicar isso na sua esfera de controle, na sua esfera de comando, de liderança, no seu dia a dia, na sua família, por exemplo, na classe que você dá aula, na sua escola, se você é um professor, se você é professor de academia, se você é um personal, enfim, se você aplicar certas características, certas ideias, certos itens que a gente tem falado aqui no seu dia a dia, certamente você vai ter soluções, você vai ter resultados, você vai ter bom êxito em muitas áreas, tá? Então, solução tipo startup é o tema de hoje. E nós vamos começar dividindo em partes como uma startup ou uma aceleradora
auxilia uma startup ou que uma startup sozinha aplica soluções para suas propostas de negócio. Nós vamos falar, em primeiro lugar, de de ferramenta, método e alguns termos que são inerentes ao dia a dia de uma startup. E por último, como eu sempre termino, falando de princípios que estão envoltos a todo esse contexto, tá? Então, uma ferramenta, começando pela ferramenta, ferramenta muito conhecida no mundo das startups, uma ferramenta conhecida por quem está criando um negócio novo. E eu não vou falar aqui de plano de negócios, tá? Plano de negócios é aquilo que foi ensinado nas faculdades de administração, nas antigas faculdades de administração, e não tem sido e não é usado de forma alguma nas aceleradoras, até porque é um contrassenso. O nome é aceleradora e um plano de negócios demora até 8 meses para ser feito a cabo, ser feito de forma plena, de acordo como é aprendido em certas graduações. Ele demora um bom tempo para ser concluído, tá? Porque o plano de negócios, ele pretende ser um plano antifalhas, pretende ser um plano com o máximo de assertividade possível. E descobriu-se, entendeu-se ao longo dos últimos anos que, obviamente, é impossível algo que não falhe. E aí a lógica é o contrário: já que vamos falhar, vamos testar rápido. Testa rápido, erra rápido, aprende rápido e acerta rápido. Essa é a lógica das startups, tá? Então não perde tempo fazendo um plano de negócios. É um plano, entenda como algo teórico, como algo que envolve pesquisa, pequenos testes, envolve muitas entrevistas, buscas de informação, envolve muitas características. Um plano de negócios envolve muitas características que torna lento o processo de ativação de uma marca, ativação de uma empresa, ativação de um negócio, tá? Então, o plano de negócio não é usado pelas aceleradoras e pelas startups, ok? Pelo menos não no modelo que é conhecido da maioria. Eu mesmo já fiz plano de negócios com mais de 100 páginas e demorou bom tempo para ser feito. Um plano de negócio mais rápido que eu fiz foi feito em 30 dias e isso virando noite trabalhando em cima dele. E no fim das contas, você aplica o que está no plano de negócio e descobre que tem pontos ali que não são reais, que não conferem com a realidade. E aí você precisa testar novamente, refazer e assim por diante. Então, entenda que o plano de negócios, ele não é usado mais para empresas novas, para as startups principalmente. Plano de negócios não é mais usado dessa forma, ok? Hoje as startups usam ferramentas de aplicação e teste da sua ideia, do seu projeto, do seu propósito, da sua proposta de mercado. Elas usam métodos também para isso, para validar suas ideias, para validar os seus projetos, e elas usam mecanismos para consertar, corrigir, mudar, até chegar ao ponto final, que é validar a solução, validar a ideia que eles têm para um problema, tá? Então, repetindo, não é plano de negócio que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre métodos e ferramentas. A primeira ferramenta, eu vou falar só de uma ferramenta, de um método, senão a gente vai ter uma live, teria uma live de muitas horas, teria que ser uma aula. Como é uma live, a gente vai tentar ser muito objetivo. A principal ferramenta que as startups e as aceleradoras usam é o famoso Business Model Canvas, tá? Que nada mais é do que um quadro de modelo de negócios, tá? Um quadro de modelo de negócio. E é literalmente um quadro, tá? As pessoas que usam, as empresas, startups que usam o Business Model Canvas, botam na parede, imprimem em grandes formatos, escrevem num quadro, desenham num quadro isso, porque ele é um quadro dividido em 9 blocos, e esses 9 blocos têm que ser seguidos sequencialmente, e ali você consegue ter uma visão geral, ou como dizem nas startups, um overview de todo o seu negócio, todo o seu projeto. E você muda ou com piloto, com giz ou com post-it, tá? Geralmente usam post-it para fazer essas alterações. Então, a primeira ferramenta
que uma startup ou uma aceleradora usa para criar uma solução, para aplicar uma solução, para testar uma solução, é o Business Model Canvas, ok? Um quadro de modelo de negócios. Quadro significa, canvas significa quadro em inglês, tá? Model business, business é negócio, model é modelo, tá? Quais são os 9 blocos que compõem o Business Model Canvas? O primeiro bloco é tipo de cliente. Entenda como persona, público-alvo, modelo de cliente ideal, homem, mulher, se é adolescente, jovem, adulto, idoso, se é pessoas interessadas em esporte, pessoas interessadas em culinária. Você desenha ali o seu cliente ideal, ou como a gente chama, persona. Então, o primeiro bloco do Business Model Canvas é o cliente, é o seu objetivo, é o seu alvo. É a pessoa que tem o problema que você quer solucionar, tá? Toda startup nasce focada na solução de um problema, ok? Ela não nasce apenas do sonho, da mentalidade, do pensamento de um empreendedor. Muitas empresas nascem assim. Outras empresas nascem da aptidão, da habilidade. É uma boa manicure, abre um salão. Uma boa cabeleireira, abre um salão. É um bom cozinheiro, abre um restaurante, uma lanchonete, uma consultoria de gastronomia. Então, alguns negócios nascem apenas pela habilidade, apenas pela aptidão. Outros nascem por ideias, por uma sacada, por um insight. E outras empresas nascem, outras empresas aparecem, outras empresas surgem encomendadas. Então, por exemplo, hoje, se você pesquisar no Google aceleradoras, tem muitas aceleradoras que são contratadas por grandes empresas, porque essas grandes empresas têm um problema a ser resolvido, elas encomendam para uma aceleradora uma solução, e essa aceleradora busca empreendedores, busca donos de startup, busca pessoas inovadoras, junta essa galera, apresenta o desafio, apresenta o problema daquela empresa principal, e aí aplica-se ferramentas e métodos para criar uma solução literalmente do zero, criar uma solução. Então hoje empresas nascem ou por habilidade, ou por uma ideia aleatória, ou por encomenda, literalmente por encomenda, tá? E a principal ferramenta que é usada quando começa esse processo de ideação, esse é o nome que se dá, ok? Ideação, usam muito em inglês, ideation, ok? Que é o processo de ideia, ter uma ideia. Ideação é o processo de ter uma ideia. E começa com Business Canvas Models, ok? É a principal ferramenta. Geralmente nas aceleradoras, na parte ou no espaço de ideação, no local de ideação, na sala de ideação, no auditório de ideação, depende do local, tem lá vários Business Canvas Models, tem vários quadros desse, um para cada time de startup que está sendo criado ou que já existe, e aí ali você começa a desenhar, começa a escrever tudo que você precisa. Primeira coisa que é escrita no Business Canvas Models é o tipo de cliente. Segundo bloco do Business Canvas Models é o relacionamento, tá? Como vai ser relacionado, como vai ser essa relação com o cliente? Vai ser online, offline? Vai ser por um agente de vendas? Como vai ser esse relacionamento com o cliente? Como vai ser a relação também com fornecedores, se existem fornecedores? Como vai ser a relação com o time? Então ali você bota meios de relacionamento, modos de relacionamento, tá? Lembrando, repetindo, voltando, que o tipo de cliente não é aquele mais bonito ou mais legal. É o cliente que tem a dor que você está querendo solucionar. Por exemplo, em uma das lives eu falei sobre uma startup que criou uma tecnologia para monitorar volume de água crescente em ruas que alagam periodicamente, tá? Então criou uma tecnologia de monitoramento para isso. Qual é o cliente ideal? Tem dois tipos de clientes, tem o cliente intermediário e o cliente final. O cliente intermediário são prefeituras, o cliente intermediário são estados, inclusive, governo, tá? Mas facilmente
falando assim, são prefeituras. É o cliente meio, é o cliente intermediário. Qual é o cliente final? Qual é a pessoa que se interessaria a ponto da prefeitura adquirir essa tecnologia? Pessoas que moram em ruas que alagam. Então, aqui na parte de tipo de cliente, você vai botar os dois. Vai botar o target prioritário e target secundário. Cliente principal e cliente secundário. O cliente que se interessa, que é a pessoa que mora na rua que alaga, e o cliente que paga, que é a prefeitura. Entende? Então, na parte de clientes é assim que você desenha. Relacionamento, como vai se relacionar? Como é que se chega numa prefeitura? Você bate lá na porta e se apresenta? Você fala com o secretário? Então você tem que desenhar ali um modo de approach, o modo de aproximação, o modo de relacionamento. Terceiro bloco do Business Canva Models são os canais de comunicação, canais de vendas, canais de marketing. Quais são os canais? Por onde vão entrar esses clientes? Eles vão entrar online, vão entrar offline, vão entrar por telefonema? Tem que fazer um evento para entrar os clientes? Então você desenha ali quais são os canais. Proposta de valor é o quarto bloco do Business Canva Models. Tá? Proposta de valor é o que existe de interessante na sua ideia e como ela reage, como ela suplanta em relação à concorrência. Então, qual é a sua proposta de valor? Quais são os seus diferenciais? Qual é o seu brilho? Qual é a sua sacada genial? Quinto lugar, recursos-chave. Para a sua solução funcionar, quais são os recursos que você precisa? Começando pelo óbvio, pessoas, investimentos, mas passando pelo óbvio, além do óbvio, o que você precisa? De uma tecnologia específica, de um equipamento específico, de um treinamento específico, tá? Depois vem atividades-chave. Quais são as atividades que têm que ser feitas para você conseguir aplicar a sua solução? Depois vem parceria-chave para o seu negócio funcionar. Depois estrutura de custos, ou seja, o plano financeiro. Como funcionaria ou como funcionará esse fluxo de caixa. É aqui que você descobre se a conta fecha ou não, se a sua precificação está correta ou não, se o que você acha que vai cobrar é alto ou baixo, é caro ou é barato. E por último, fontes de receita. Como você vai vender esse negócio? Qual é o modelo de venda? É assinatura mensal? É contrato? É FII mensal? Como é esse pagamento? Tá? Então, o primeiro modo de como uma startup soluciona problemas é usando a ferramenta Business Canvas Model ou Business Model Canvas, tá? Tanto faz. Essa é a principal ferramenta que as startups usam para resolver problemas. E tenha certeza, olha que coisa louca, se você tem uma ideia e se você tem um plano até para a família, se você aplicar o Business Canva Models, você pode encontrar soluções para o que você precisa. Você tem filhos adolescentes e quer daqui a 5 anos que eles entrem na faculdade. Faz um Business Canva Models para você. Você vai conseguir ver e entender soluções para isso, tá? Você quer comprar uma casa própria, quer comprar a sua casa, né? Definitivamente, faz um Business Canva Models. Pode ser que você consiga, através disso, encontrar soluções, saídas, parcerias, meios, caminhos para resolver essa situação. Então, Business Model Canvas é a principal ferramenta usada por startups para desenhar uma solução, aplicar uma solução e descobrir uma solução. Falamos de ferramenta, vamos falar agora de método, ok? Que é tão importante quanto uma ferramenta e anda paralelo a ela. Num processo de ideação ou de ideation, você usa, geralmente se usa o método do que eu vou falar agora. E o método é o Design Thinking. Tá? Design Thinking é um método dividido em 5 etapas. Muito simples, muito interessante e que com certeza você conseguiria aplicar no seu dia a dia, no seu raio de influência, de atuação, nas demandas que você tem, porque ele é mais simples até do que a ferramenta. Apesar dele ser mais abrangente, mais extenso, é um método, né? Você tem que seguir, você tem que fazer, mas ele é mais simples de entender. Porque ele tem 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da empatia, tá? Ou como dizem, empatizar com o problema. Você tem que sentir o problema, você tem que viver o problema, você tem que entender o problema, você tem que se envolver com o problema, você tem que se apaixonar pelo problema.
E aí você começa a sentir a dor das pessoas que vivem aquele problema. Você começa a navegar em águas mais profundas do que apenas teorias, ok? Então, da mesma forma que um ator, um bom ator inclusive, né? Ele faz um laboratório para mergulhar no personagem, para entender o personagem, para interpretar da forma correta, interpretar de forma verossímil, de forma acreditável, ok? Da mesma forma, um empreendedor que quer resolver uma solução, quer resolver um problema, ele tem que sentir esse problema, ele tem que mergulhar nesse problema, ele tem que se envolver com esse problema. Senão ele fica muito apático, muito longe, muito distante, muito frio. E obviamente não vai ter uma solução perfeita e realmente que resolva. Vai ser um paliativo, vai ser um verniz apenas para talvez amenizar a dor da persona, do cliente, que sente aquela dificuldade, que vive aquele problema. Então, a primeira fase, a primeira etapa do Design Thinking é você empatizar, é você ter empatia com a dor do outro, ter empatia com o problema, com a situação. Segunda etapa do Design Thinking é definir. Entendi o problema, vivi o problema, me envolvi com o problema. Agora eu sei o que ele é, quanto ele custa, eu sei a dimensão desse problema, eu sei a profundidade dele. Agora eu tenho que definir. Definições são parâmetros, são números, são dados, são axiomas, são coisas que você consegue tangibilizar. Depois que você pega o problema, você tem que medir esse problema. Tem que saber quanto custa, qual é o impacto disso. Por exemplo, se eu tenho, trazendo aquele exemplo da tecnologia de monitoramento de enchente, eu tenho que saber quantas ruas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasil, quantas ruas tem esse problema, para eu dimensionar o tamanho do problema, o tamanho do impacto negativo dessa questão, tá? Então você tem que dimensionar isso. Depois de dimensionar outras vertentes, qual é a média de volume de água que é considerado enchente? É a partir de quanto? De um dedo, de um palmo, de 1 metro, que é considerado uma enchente? Até qual é o tamanho que eu posso considerar e que os órgãos públicos, inclusive, consideram uma enchente, consideram periclitante isso, tá? Por que a gente tem que ser pensado? Porque você pode pensar numa tecnologia para uma rua que enche um dedo, e um dedo pode não ser considerado enchente, ok? Então, em outros locais, um dedo pode fazer uma diferença muito grande, tá? Então, no Design Thinking, a segunda etapa é você definir, é você dimensionar, é você tangibilizar o problema, é você materializar esse problema em números, em dados, em questões além do teórico, mas questões mais práticas, mais reais. Terceira etapa do Design Thinking é idear, é a ideia, é pensar na solução, é começar a fazer um brainstorm de ideias, sair rabiscando ideia, botando no papel ideia, botando no computador ideia, e aí tem processos de triagem para você ir afunilando as ideias que fazem mais sentido e descartando as que fazem menos sentido, ou as ideias que são viáveis das ideias que são inviáveis. Bom, a gente pode transportar todo mundo que está numa rua com enchente de forma rápida, vamos transportar, pode ser uma solução. Mas dependendo do local, como é que você vai acessar se já está cheio? Não, a gente pode usar teletransporte. Então, ok, é interessante, mas vai demorar um pouco para acontecer. Não sei daqui a quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 50 ou 100. Mas você pode teletransportar. Então é uma solução sim, mas é inviável, não é aplicável no momento, tá? Então a parte de criar ideias é agora, a terceira etapa. Primeiro eu entendo o problema, me envolvo com ele, me embolo com esse problema, depois eu materializo ele, eu calculo ele, eu defino ele, eu numero ele, eu dimensiono. Terceiro lugar, eu viajo na maionese com ideias, eu piro na batatinha com ideias, eu
eu enlouqueço com ideias, eu crio um monte de ideia, da mais louca até a mais interessante. E nessa mesma etapa eu vou afunilando, eu vou aplicando um processo de triagem até morrer nas ideias, até parar nas ideias que são mais viáveis, interessantes, factíveis, possíveis, tá? E aí entra a questão também de análise de custo, análise de aplicabilidade, e vários outros tipos de análise, mas a terceira etapa é a etapa mais bojuda, é a etapa que ocupa mais tempo, que é a etapa de idear, é a etapa da ideação. Quarta etapa, prototipagem ou prototipar. Você faz o protótipo da ideia. Você chegou na ideia final, na ideia mais interessante, na teoria é a mais interessante, na teoria faz sentido, na teoria ela foi aprovada por pessoas que você consultou, seus mentores aprovaram a ideia, essa última final, que você refinou ela, que você triou ela, que você afunilou. Na teoria, beleza, na calculadora, beleza, na simulação no computador, beleza, tudo certo, nos testes, beleza, agora vamos fazer um protótipo. Não sei se você já viu protótipos de carros, né? Por exemplo, o carro que você vai usar daqui a 2 anos, ele já está sendo montado hoje, em 2022. Mas hoje ele está na fase, provavelmente, de protótipo. Primeiro faz o desenho no papel, na prancheta, depois vai para o computador, faz uma simulação no computador, já com dimensões reais. Depois você faz um protótipo pequeno, em escala pequena, mas físico, impresso numa impressora 3D, ou feito com argila, ou feito em madeira, ou feito em isopor. Depois você faz em escala real. Se você não sabe, todos os carros são feitos numa escala real, num tamanho real, mas de papel, de barro, de madeira, de qualquer material. Mas é feito em escala real, em tamanho real, para olhar o carro, sentir o carro, ver a dimensão dele num ambiente real, tá? Isso é prototipagem. Desde o momento em que saiu do papel e foi para o computador fazer uma simulação, ali começou a prototipagem. Faz uma impressão 3D pequena, faz uma média, depois faz uma em tamanho real, depois faz a primeira unidade do carro. Aí já é o mocap, sai da prototipagem e vai para o mocap. Mocap é o primeiro da série, é o primeiro real. Depois disso é que vai para produção em série, ou escala, ok? Então, também no Design Thinking tem essa etapa da prototipagem. Independente da sua ideia, você tem que fazer um protótipo. Então, por exemplo, você quer abrir um trailer, um food truck de hambúrguer gourmet, hambúrguer artesanal. Qual é a prototipagem disso? Chama os amigos em casa e faz. Mas faz como se fosse no trailer. Bota o uniforme, vive o momento, organiza a fila, bota as mesas, bota no guardanapo da empresa, da marca, faz igual, cara. Entra no personagem, entra no cenário, leva a sério, porque só assim você vai sentir se no trailer vai dar certo. Entendeu? Isso é prototipagem, não é brincadeira. Pessoas que levam, olha a frase que eu vou te dizer que vai ser legal, para corte isso aqui vai ser maneiro. Pessoas que levam loucuras a sério, dão certo. Pessoas que levam coisas sérias como brincadeira, dá errado. Então, se você quer fazer um protótipo de uma hamburgueria, faz em casa, chama a família, a galera, fala, pessoal, a partir do horário tal, vai começar a abertura de pedidos. Vocês têm que fazer um pedido, vai vir alguém aqui, eu vou estar na cozinha com a equipe, vai vir alguém aqui, vai fazer um pedido, vai vir com um papelzinho, com a comanda, ou com um tablet, ou com um celular, com um sisteminha, e vai testar mesmo, na Vera. Testou, isso é protótipo. Tudo que der errado, você anota. Tudo que der errado, você destaca. Você bota uma lupa no que deu errado. Porque é isso que vai garantir que lá no caso real, quando funcionar o food truck, fique perfeito. As pessoas têm medo de errar. Pessoas comuns, na verdade, têm medo de errar. Pessoas simples têm medo de errar. Mas o empreendedor,
ele ama quando ele erra, porque se ele errou e percebeu o erro e conseguiu captar aquele erro, conseguiu registrar, fotografar, anotar, filmar, pegar depoimento, ele pegou aquele erro, ele conserta aquilo e na próxima vez, meu irmão, está perfeito. Entende isso? Então, assim, a prototipagem é a fase onde você faz o primeiro modelo, faz a primeiro ensaio real ali do seu projeto. E a última fase, que é a fase da guilhotina, a fase do vamos ver, é a fase da prova ou fase probatória. É a fase em que você já entendeu o problema, depois de ter entendido o problema, você definiu as dimensões dele, você materializou essa questão, depois você ideou, teve as ideias, depois você prototipou e agora, meu irmão, você já testou, já prototipou, agora é a Vera. Você vai para o trailer, você vai para a rua lá que bota tecnologia de enchente, você vai para o cenário real e vai provar aquilo que você fez. Também é chamado na área de startup de POC, Proof of Concept, quando você prova o conceito, quando você bota para funcionar, e aí, meu irmão, já está no jogo, já está na arena, já está funcionando, já está no mercado, já está na rua. Então eu falei para você sobre a ferramenta do Business Model Canvas, tá? Que é uma ferramenta que você pode pesquisar no Google, baixar, imprimir, desenhar no quadro, e ali você vai ter todas as partes da sua solução, da sua startup, da sua ideia, do seu projeto. Falei para você também sobre o método chamado Design Thinking. Método Design Thinking dividido em 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar e provar, tá? São 5 etapas que você vai seguindo. O Model Canvas é um quadro que você vai anotando e o Design Thinking é um método que você vai fazendo. Então você faz o método e registra e anota no Model Canvas. O Model Canvas pode ser feito antes ou durante o Design Thinking. O Model Canvas geralmente faz-se antes, porque é a parte mais teórica, é a tática do jogo, é a tática de guerra, é a estratégia, é o planejamento. Sabe aquele plano de negócio que eu falei no início? Que de 100 páginas, 150 páginas, que demorava de 6 meses, 8 meses, 1 mês, 2 meses para fazer? Esquece tudo isso e converte o plano de negócio em um quadro chamado Business Model Canvas. É a parte teórica, é a parte de planejamento, é a parte de teorizar, de escrever. Botou para funcionar, botou aquilo ali no papel, botou na parede, melhor dizendo. Beleza, agora vamos fazer. Como é que se faz? Com o Design Thinking. Então esse é o meio, é o método, é o modo como as startups e as aceleradoras criam soluções, testam soluções e aplicam soluções. Basicamente é isso. Existem outras ferramentas, outros métodos, outros vários, mas esses são os mais usados, são os básicos e que, se você viver e aplicar, certamente vai ter bons resultados. 2 pontos aqui a ressaltar também é o seguinte: depois que você faz, quando você chega na parte de provar, fazer a prova, essa prova ela também é chamada e pode ser chamada de MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, ou como alguns dizem no mercado, produto mínimo vendável, tá? Então você fez todos os processos, todo o método, todas as ferramentas, chegou na hora de provar. Como é que você prova? Prova com MVP. Você não precisa, por exemplo, falando aqui do trailer de hambúrguer, você não precisa ter o maior trailer, o melhor trailer, o mega blaster do... Não. O contrário, faz o contrário. Você pega uma carrocinha, você pega o menor que puder, o mais simples. Você faz tudo com o mínimo produto viável, com o mínimo de estrutura. Porque agora você vai provar tudo que você planejou, testou, prototipou, você vai provar, você vai ver acontecendo. E mesmo assim ainda vai ter ajustes, mesmo assim vai ter surpresas positivas, surpresas negativas, e aí você não gastou dinheiro fazendo o mega restaurante de hambúrguer, fazendo como a maioria erra fazendo, tá? A maioria gosta de fazer hambúrguer, pula todas essas etapas que eu falei e vai fazer hambúrguer, abre um restaurante, aí depois começa a descobrir
que errou na precificação, errou na embalagem, errou no letreiro, errou na contratação, errou no design, errou na chapa, errou no fornecedor, errou em tudo, cara. Porque ele não fez etapa nenhuma. E aí vai pedir a Deus misericórdia. Que bom que ele tem misericórdia. Porque a gente às vezes é burro pra caramba. Então assim, mesmo depois de fazer o Business Model Canvas, mesmo depois de passar pelas etapas do Design Thinking, quando você vai provar, você prova com MVP. Você prova com Minimum Viable Product. Você prova a sua ideia, prova seu negócio, prova o seu projeto. Você prova que ele funciona com um MVP. E aí, cara, você tem que ter coragem para aplicar a última palavrinha que eu quero falar para você hoje. Que é a palavra engraçada, interessante, estranha. Que é pivotar. Pivotar, eu gosto mais de um termo americano que chama turning around, que é dar uma guinada. Você tem que ter coragem para dar uma guinada. Você tem que ter coragem para, caramba, o meu projeto continua sendo vender hambúrguer, é o meu sonho, é a minha habilidade, é a minha paixão. Mas você pode mudar o modo como fazer isso. Esquece trailer, esquece food truck, não deu certo, não rolou, vou fazer delivery. O resultado é o mesmo, você vai vender hambúrguer, vai lançar a marca de hambúrguer, mas o meio mudou. Isso se chama pivotar. Quando você muda drasticamente alguma coisa no projeto, mas que o final continua sendo o mesmo. E anota essa frase também que é legal. Objetivo não se muda é caminho, se muda é plano, se muda é estratégia. Objetivo não se muda. Propósitos não mudam, o que mudam são planejamentos. Entende isso? Então, mesmo você fazendo Business Canvas Models, parte teórica, parede, mesmo fazendo Design Thinking, método de como aplicar tudo que você pensou, mesmo fazendo MVP, Minimum Viable Product, é geralmente no MVP que você descobre que tem que mudar certas coisas, tem que pivotar, tem que mudar, e se tiver que mudar, tenha coragem de mudar, e mude rápido, tá? Quem se apega à solução morre abraçado com ela. Você tem que se apegar ao problema. Porque se você se apega ao problema ou ao propósito, pode mudar qualquer caminho, qualquer plano, qualquer estratégia. O problema tem que ser resolvido e o propósito tem que ser cumprido. Entende isso? Então é assim que uma startup pensa a solução. Startup não se apega à ideia, minha ideia é ter um trailer de hambúrguer. Eu vou morrer, se eu não conseguir um trailer de hambúrguer, acabou minha vida. Não. Na verdade, você quer vender hambúrguer. Se você quer vender hambúrguer, pode ser pelo trailer, pode ser por delivery, pode ser pode ser no metaverso, pode ser de qualquer forma. O caminho muda, o planejamento muda, mas o propósito não. E o problema, principalmente o problema não muda, né, cara? O problema ele existe, ele está lá. E a gente que tem que dar um jeito de resolver o problema. Beleza? Então é assim que uma startup, é assim que aceleradoras, é exatamente assim que as grandes empresas que começaram como startup criaram grandes negócios e desenvolveram-se de forma absurda, de forma escalável, de forma exponencial. Palavrinha da moda, exponencial, tá? Aplicando Business Canvas Models, Design Thinking, MVP, pivotagem e por aí vai. Outros termos que eu não vou te enfadar mais com isso, tá? E finalizando a nossa live, como sempre, princípios. Nada vale a pena se não houver princípios. Se a sua vida, se seus projetos não tiverem a base de princípios, as colunas, os alicerces feitos sobre princípios, né, não valeu de nada, tá? Porque medíocre é aquela empresa, medíocre é aquele empreendedor que vive e visa apenas o lucro. Isso é muito pouco. Ganhar dinheiro, cara, não é difícil. Ganhar dinheiro é até relativamente fácil. Se você tiver vontade, força de trabalho, inteligência, querência, como diz a minha esposa, você vai conseguir dinheiro, tá? Mas dinheiro, então, não pode ser o seu objetivo final. Qual é o seu objetivo de vida? Ganhar dinheiro? Não. Isso aí é o mais medíocre dos seres humanos, tá? Você tem que ter um propósito além disso, você tem que ter um objetivo além disso, ok? E princípios é que nos levam aos nossos propósitos. Se você não tem princípio, que é a base, é o início da jornada, você não vai chegar ao propósito, que é o fim da jornada,
ok? Se você não tem princípio, não chega a lugar nenhum e você se perde no caminho. Por quê? Por que você não chega? Porque você se perde. Sem princípio, a pessoa se perde. Se ela se perde, ela não chega onde deveria chegar, tá? E princípio, falando sobre soluções. Quais são os princípios de uma solução, tá? As soluções que uma startup aplica, que uma startup cria, as soluções que uma startup idealiza, as soluções que nascem no coração de pessoas, as soluções que são encomendadas por grandes empresas para aceleradoras, e as aceleradoras juntam ali startups para criar essa solução. Qual é o princípio básico da palavra solução? Qual é o princípio básico? Eu aprendi isso há muitos anos. E o princípio solução é definitivo, todo o resto é paliativo. Entende isso? Guarda isso. Solução é quando é definitivo. Se o que você aplica não é definitivo, não é solução, é paliativo. E muitas coisas na vida, muitas áreas da nossa vida, não dá para viver de paliativo. Eu vou usar isso aqui por enquanto, depois eu mudo. Eu vou ser assim por enquanto, depois eu melhoro. Eu vou entrar nesse emprego agora, mas um dia eu vou fazer o que eu quero. Um dia eu vou ser o que eu quero ser. Isso tudo é paliativo, tá? Só que o problema, cara, é que... Sabe aquela frase que diz assim, ó... eu não lembro direito como é a frase, mas é mais ou menos assim. Não adianta você fazer um remendo que acaba ficando para sempre, né? Não adianta você fazer algo temporário, que esse temporário vai acabar ficando aí. Aquela gambiarra que está lá na tua cozinha, aquele tijolo, aquela emenda, acaba ficando como permanente. E quando você aplica coisas paliativas na sua vida, no lugar de soluções, o risco é que esse paliativo fica para sempre. E aí você morre vivendo algo paliativo. Profundo isso, né? Mas é verdade, é fato, tá? Eu sempre digo essa pegadinha. Qual é o local do mundo onde existem as maiores riquezas? Em todas as cidades do planeta tem um lugar em que estão contidas as maiores riquezas, as maiores ideias, os maiores projetos. Não é na faculdade, não é no banco, não é na biblioteca, é no cemitério, porque é lá que morreram ideias que nunca foram aplicadas, projetos que nunca foram vividos, empresas que nunca foram abertas, soluções que estavam na cabeça de pessoas, mas que não tiveram coragem, tinham vergonha, achavam que era loucura demais. Quem disse que Thomas Alva Edison foi o único cara que teve a ideia da lâmpada? Será que não teve um monte de outros caras? Será que não teve o tal do Robertson? Não sei quem é Robertson, estou inventando o nome. Mas imagina, se o Robertson teve a ideia da lâmpada. Mas o Robertson, ele era mais velho que o Edison. E aí o Robertson ficou com vergonha de falar para alguém que teve uma ideia. Olha, eu vou acabar com as velas do planeta. Vou criar um mecanismo que acende sozinho. Ele ficou com vergonha de receber risada na cara dele. E aí o Robertson morreu com a ideia dele. Só que veio o Edison, teve a mesma ideia e caiu dentro. Está entendendo o que é paliativo versus definitivo? A lógica de solução, a interpretação básica do que é uma solução é que a solução é definitiva. E o que não é definitivo não é solução, é paliativo. E o perigo é você viver e morrer no paliativo. Então, cara, aplica esse conceito na sua vida. Viva soluções, para de viver paliativo. Viva o que é solução, para de viver o que é paliativo para você. Relacionamentos paliativos. Estudos, graduações paliativas, só para agradar alguém. Empregos paliativos. Personalidade paliativa. Tem gente que vive tentando ser algo que não é. Personalidade paliativa. Criei até um novo termo agora. Personalidade paliativa. Mas tem muita gente vivendo o que é paliativo. Está entendendo? Viva soluções. Crie soluções. Mas viva essas soluções, cara. Porque é isso que define o que você é e o que você vai deixar, inclusive, quando você for embora. Ok? É isso por hoje. Obrigado aí pela sua presença. Você que vai ver depois, seja feliz. Divirta-se com esses ensinos e aplique eles também na sua vida e nos seus pares aí na sua vida, aqueles que rodeiam a sua história. E eu espero que você possa viver uma vida de solução.
e não uma vida de paliatividade, tá bom? Beijo no seu coração. Semana que vem tem mais. Até a próxima.